Muitos grandes especialistas na área da educação afirmam que o método mais eficiente para aprender consiste em ensinar para outras pessoas. Entretanto, existe um método muito mais eficaz do que esse. Se você quer saber qual é esse método, fique conosco até o final. Então não é uma questão de gerar benefícios para essas pessoas. É só uma questão de fazer justiça e encontrar soluções eficazes que são boas para todo mundo. Então não é questão de beneficiar um grupo ou outro, uma pessoa ou outra. É uma questão de encontrar soluções mais eficientes e mais justas. Porque você vai colocar as pessoas mais capacitadas nos cargos mais importantes, elas vão produzir mais e melhor, que vai gerar benefício para toda a população. Então, essa ideia que eles têm de privilegiar alguns grupinhos que fazem parte das panelinhas, que são menos capacitados, que vão produzir menos e pior, em detrimento daqueles que são mais capacitados, mas que eles precisam criar mecanismos para se protegerem mutuamente, para conservarem o poder, para permanecerem no poder, isso prejudica toda a população. Porque eles vão continuar produzindo menos, com menos. No Brasil, por exemplo, nós temos agora essas taxações absurdas, né? Nós temos aí, não sei quando é que foi colocado agora de taxa, acho que é a partir de zero. Antes era a partir de $50, as importações eram taxadas. O que já é ridículo, deveria ser zero de taxação para todos os casos. Ah, para proteger a indústria nacional. Não, é para proteger a incompetência nacional. Porque aqueles que são competentes, eles vão competir produzindo com mais alto nível e com preços competitivos para concorrer com os produtos internacionais. Os que são realmente competentes não precisam desse tipo de proteção. Isso não é proteção. Isso você está prejudicando toda a população, inclusive aqueles que são realmente competentes, são prejudicados para favorecer os incompetentes, que cobram caro por produtos ruins, pela dificuldade que você tem de trazer produtos superiores e mais baratos do exterior, por taxações absurdas que não deveriam existir e agora estão incidindo com uma frequência maior ainda do que já incidiam. Quer dizer, eles cometem vários erros graves de ingestão, prejudicam vários setores, e aí para remendar os danos que eles causam por outras incompetências, eles geram outras soluções mais incompetentes ainda, que prejudicam a sociedade inteira. No Brasil, um carro, eu lembro que em 2007, mais ou menos, uma BMW 1994 540i, não era 540, era 500 e, não me recordo, acho que era 540i mesmo, com banco elétrico, retrovisor elétrico, freio ABS, direção elétrica, retrovisor elétrico, cortininha elétrica na traseira, diversos dispositivos de segurança. Se o pneu estoura enquanto o carro está em movimento, ele compensa a altura do pneu para evitar que o carro capote, né? Então, tem vários dispositivos de conforto, de segurança, de estabilidade, de performance, e você comprava, em 2007, por $1.100, veja bem, $1.100, na época o dólar era 1,70, dava menos de R$2.000, você comprava uma BMW dessas, e no Brasil, isso nos Estados Unidos, no Brasil, você não comprava nem um Fusca 69, um Fusca 69, que não tem nenhum desses itens de conforto, nem de segurança, nem de performance, nem de estética. Não tem nem comparação. Uma BMW 94 com um Fusca 69. E o Fusca 69 no Brasil custava mais caro que a BMW 94 nos Estados Unidos. É ridículo. Sabe, é uma coisa vergonhosa. E não só isso, eletrônicos de um modo geral. Inclusive livros, produtos culturais, produtos científicos, equipamentos científicos, também incidem taxas de impostos completamente absurdas, né? Então, isso tudo reflete alguns dos problemas de ter pessoas subqualificadas na presidência, no governo, na prefeitura, como deputados, como senadores, como ministros, etc. São pessoas que não encontram soluções decentes e fazem qualquer solução lixo que afunda a população
com todo tipo de... que nem a solução, são remendos ridículos, que pioram cada vez mais uma situação que já é alarmante, já é trágica, e eles pioram ainda mais com remendos um atrás do outro, que vai afundando cada vez mais o país. Em grande parte isso acontece justamente por colocar pessoas de baixo QI ou insuficientemente capacitadas nas diferentes funções. Não é que eles têm baixo QI, mas é menos alto do que deveria para a importância do cargo ocupado, para o nível de responsabilidade exigido para a função que eles desempenham. O Haddad não é burro. O Haddad deve ter uns 135, 140 de QI. Ele não é um cara burro, né? Só que para ocupar a posição que ele ocupa, tinha que ter 180, 190 de QI. Para ser o presidente, tinha que ter 200 de QI, né? Você não pode colocar uma pessoa com 135 para ser presidente de um país. Ele vai tomar um monte de decisão errada, ele não vai conseguir resolver um monte de problemas, ele vai remendar de maneira mal feita uma grande variedade de problemas, ele não vai conseguir resolver a esmagadora maioria dos problemas que precisam ser resolvidos e nem vai conseguir indicar pessoas capacitadas para assessorá-lo como deveria. Ele vai colocar pessoas que não conseguem resolver corretamente. E eu não estou falando especificamente de Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique. Na verdade, Fernando Henrique foi um pouco melhor que os outros, mas assim, você pega no geral, né, não tem praticamente. Se você retroage até a época do Dom Pedro II, você tem uma gestão eficaz. Dom Pedro II tinha talvez uns 160 de QI, mais de 150 de QI. Foi um excelente imperador, né? Se você pega na época do regime militar, talvez o Figueiredo tivesse uns 155 de QI. Então você tem, ao longo da história, algumas pessoas que foram chefes de Estado capacitados. Talvez pudessem ser mais capacitados, talvez não fossem os primeiros, o topo de capacitação, mas eram muito mais do que nós temos observado nos anos recentes, que resolviam muito melhor os problemas de maneira eficaz, de maneira justa, procurando por soluções efetivas, em vez de fazerem remendos para agradar alguns grupos, para conseguir apoios políticos de alguns grupos, com troca de favores, mediante as decisões ridículas que eles tomam, né? Então, em grande parte, acontece justamente, isso começa na universidade, começa na escola, começa na família, né? Começa desde os primeiros anos de vida, mas principalmente se agrava na escola, se agrava mais ainda na universidade. E depois, já está tudo contaminado para as empresas, para os cargos estatais, etc., né? Então, você tem pessoas que não são as mais capacitadas, você tem processos seletivos que não são apropriados, que não selecionam de fato as pessoas mais capacitadas. Eleição, por exemplo, é uma coisa ridícula. Eleição, a ilusão que se tem de que o eleitor está indicando mais o melhor candidato é ridícula. O eleitor ele está indicando aquele que fez uma campanha publicitária mais eficiente para manipular a opinião pública. Isso é óbvio, né? Democracia é uma ilusão ridícula. Não é o povo que está elegendo quem ele quer eleger. O povo nem sabe os planos de governo e nem os candidatos. O povo não sabe de nada. Em vez de ter eleições que criam essa ilusão de que o povo está fazendo alguma escolha, o eficaz seria se houvesse um processo em que aquele que tem o melhor plano de governo, que resolve melhor os problemas do país, fosse, nem seria eleito, seria aprovado para o cargo de presidente, com base no projeto de governo que ele tem. E o júri para julgar esse plano de governo não poderia ser o povo não tem conhecimento para isso. Teriam que ser pessoas capacitadas, idôneas e com penas sérias se houvesse fraude no processo de seleção e se aquele que fosse eleito não colocasse em prática os projetos que ele apresentou. Porque se ele apresentou um monte de projetos que são bons e que mostram de fato soluções eficazes, que vão resolver os problemas do país, mas chega na hora e ele não implementa, porque é um picareta, ele estava só apresentando aquilo para conseguir conquistar o cargo de presidente e depois não implementou, tinha que ter pena de morte, esquartejamento, sabe? Se ele apresentou o projeto e depois não colocou em prática, ele tem que ser punido por isso. Ele tem que ser responsável pela execução daquilo que ele apresentou como projeto. Claro, pode haver dificuldades imprevistas que ele não consiga implementar completamente. Pode surgir uma guerra, pode ter um furacão, pode ter algum imprevisto que dificulte o cumprimento do prazo, mas ele tem que demonstrar empenho na execução daquilo que ele propôs, né? Então, teria que ter projetos, não deveria ser eleição, deveria ser uma seleção dos projetos que se mostram mais eficazes para resolverem os problemas do país. E não você colocar uma pessoa aleatória
que foi eleito por um público que nem sabe quem está votando porque falaram porque vão propaganda na TV falando uma besteira, porque não deu uma cadeirada no outro e vai decidir com base nisso. A esmagadora maioria da população não tem a menor noção dos projetos de governo dos candidatos. Eles elegem com base em critérios ridículos. E aí acabam se beneficiando aqueles que fazem uma campanha publicitária mais eficiente e não aqueles que fazem um plano de governo realmente mais eficaz para resolver os problemas. E tem sido assim o tempo todo. Agora os candidatos que tem para a próxima eleição são também, assim, não vejo nenhum que tenha condições razoáveis de resolver nada. São todos publicitários, todos eles, sem exceção. Ah, tem tal político que é bom, porque... Não, discurso vazio, retórica vazia, conversa fiada. Qual o histórico que ele tem? Quantos prêmios Nobel ele ganhou? Quantos problemas importantes ele resolveu para mostrar que ele tem capacidade real de resolver problemas? Ah, ele falou não sei o que, ele fez um discurso que eu gostei. Conversa fiada você tem em todo lugar. Você tem que ver resolução concreta de problemas. O presidente tem que resolver problemas do país. Resolver problemas não é uma coisa trivial. Talvez a Tabata tenha capacidade para resolver alguns problemas. Talvez na área da educação. Não tenho certeza. Porque eu já vi discursos dela que são bons e discursos muito ruins também. Né? Então, ela ganhou Olimpíadas da Matemática internacionais. Então, ela tem uma capacidade diferenciada. Porém, ela está contaminada por alguns discursos que eu não concordo. Então, é difícil de julgar o caso da Tabata, mas pelo menos ela tem mérito de conquistas reais na resolução de problemas extremamente difíceis de Olimpíadas Internacionais da Matemática, em que ela provou que ela consegue resolver problemas difíceis. Só que as prioridades que ela estabelece estão bastante distorcidas. Né? Ela acha importantes questões que são secundárias e terciárias e não identifica os problemas realmente prioritários que deveriam ser atacados. Então isso é uma falha grave que eu vejo na Tabata. Então ela tem a capacidade de resolver os problemas que lhes são apresentados, mas não tem a capacidade de identificar quais são os problemas importantes que precisam ser resolvidos e de colocá-los em ordem de prioridades que sejam necessários serem resolvidos. Os mais importantes primeiro e posteriormente os outros. Ela coloca problemas sem importância nenhuma lá em cima e outros que são fundamentais, ela deixa no esquecimento. Então, embora ela tenha a capacidade de resolver os problemas, ela não consegue identificar e ordenar e ranquear esses problemas. Né? Mas, assim, entre os candidatos que eu tenho visto por aí, ela é a que chega mais perto. Né? Pelo menos ela tem a capacidade de resolver os problemas. Ela não tem uma das capacidades necessárias, que seria a identificação e ranqueamento dos problemas, mas a partir do momento que ela recebe, que dão nas mãos dela, tem isso aqui para resolver, aí ela consegue resolver relativamente bem algumas classes de problemas. Então, para o Ministério da Educação, por exemplo, talvez ela seja uma pessoa capacitada. Depende de muitos fatores, porque eu não sei exatamente o que ela faria na prática. Né? Ela nunca ocupou uma posição semelhante a essa, então eu não sei, talvez até esteja superestimando, eu não sei dizer. Mas, entre os candidatos, pelo menos, ela tem um histórico no qual ela demonstra capacidade de resolver algumas classes de problemas. Os outros candidatos não. As pessoas que demonstram capacidade de resolver problemas nem sequer estão na política. Então esse é um problema gravíssimo. Porque as pessoas que realmente teriam condições de consertar o país nem sequer estão envolvidas e nem querem se envolver com política. Muitas delas querem distância da política. E isso é uma tragédia. Nós retroagimos a época do Platão, né, a República de Platão, em que ele fala que o mundo só seria bom quando os filósofos fossem reis e os reis fossem filósofos. Filósofo no sentido de uma pessoa que pensa, que compreende o mundo de maneira eficaz, que resolve bem os problemas, que interpreta corretamente as diferentes situações. Né? Quando ele fala filósofo, ele quer dizer uma pessoa altamente inteligente. É isso que ele queria dizer com um filósofo. Que é o que nós não observamos. Tem exceção que é Israel. Né? O Benjamin Netanyahu, ele tem 180 de QI. Ele é provavelmente o chefe de Estado com o maior QI do mundo. Né? O Trump tem uns 157, se eu não me engano, é um QI relativamente alto também, mas o Netanyahu, quase todo chefe de Estado, tem entre 130 e 150, mais ou menos. Né? Então, é normal que o chefe de Estado tenha um QI relativamente alto. Agora, alguns têm mais do que esse intervalo. O Trump, por exemplo, está um pouco acima desse intervalo. E o Netanyahu está bem acima desse intervalo. O Netanyahu está
entre as pessoas mais inteligentes, né? Assim, entre os chefes de Estado, provavelmente ele é o presidente mais inteligente vivo e um dos mais inteligentes da história. Então, quando nós analisamos as decisões que ele toma, as análises que ele faz, nós percebemos uma maturidade diferenciada, uma sabedoria diferenciada, uma capacidade analítica diferenciada, né? Então, as soluções que ele adota são muito mais eficientes do que se observa em outros países. Em grande parte, Israel vem de um histórico de presidentes inteligentes e justamente a prosperidade intelectual, tecnológica, científica, educacional, a qualidade de vida, né, que se tem, em grande parte se deve justamente a isso. É por isso que Israel tem 30% dos bilionários do mundo são judeus. 30% dos bilionários do mundo, embora apenas 0,2% da população mundial seja judeus. Então tem 21% de ganhadores de prêmio Nobel judeus e 30% de bilionários judeus, numa população que apenas tem 0,2% de judeus. Por quê? Por inteligência e aplicação eficaz dessa inteligência. Os judeus são os povos com QI mais alto do mundo, né? Então, é basicamente isso. A importância de aumentar a inteligência é muito grande. E não só de aumentar a inteligência, mas de selecionar as pessoas mais inteligentes para as funções mais importantes. A maneira como as funções são delegadas é absurdamente ridículo, né? Você vê frequentemente, quase todo mundo já trabalhou numa empresa que tinha um chefe idiota, ou filho do chefe idiota, ou a filha do chefe idiota. No caso seria mais nepotismo nesse tipo de situação, mas às vezes não é só nepotismo, tem outros problemas também, né? Que são pessoas que são bajuladoras, mas incompetentes, que estão tomando decisões numa posição acima das pessoas mais capacitadas e que estão abaixo, sem poder resolver problemas que poderiam resolver melhor do que aquelas que estão em posições hierarquicamente superiores. Então isso precisaria ser mudado, qualquer país sério precisaria passar por uma reformulação completa para conseguir progredir em relação a isso. Israel é um dos pouquíssimos países no mundo que tem uma hierarquia razoavelmente bem estruturada por níveis intelectuais. O chefe de Estado é um dos mais inteligentes do país e outras pessoas que estão em cargos delegados por ele são também altamente capacitadas e tomam decisões importantes com racionalidade, com eficiência, com todas as qualidades necessárias para a prosperidade e para o sucesso do país, né? Na China, eles estão evoluindo nesse caminho em alguns aspectos, não em todos os aspectos, mas estão evoluindo desde os anos 70 e o crescimento econômico, tecnológico, científico observado na China, em grande parte se deve a um processo de reordenação, rehierarquização dos cargos em função da competência. Então ainda tem contaminações profundas, tem vários problemas ainda na China, mas eles estão caminhando nesse sentido de colocar as pessoas mais capacitadas em cargos nos quais elas possam ter maior poder de decisão e responsabilidades compatíveis para que possam resolver melhor os problemas, né? Então, isso que ele comenta aqui, né, que começa justamente quando você tem crianças mais inteligentes, mas por elas serem pobres, elas são prejudicadas, elas não têm acesso à educação, não têm acesso a cargos mais elevados nas empresas, por elas serem pobres, por virem de famílias com uma network menos eficaz. Isso prejudica todo o país, todas as empresas, toda a população acaba sendo lesada justamente por isso. Isso acontece por quê? Porque não se utiliza testes de QI, testes eficazes para selecionar essas crianças. Em vez disso, são usados testes contaminados por fatores culturais ou por critérios subjetivos, que um indica porque é amiguinho, porque faz parte da igreja, porque é vizinho, porque é namorada de não sei quem, é amiga, e por questões desse tipo, que são frequentemente usadas, em vez de usar testes de QI, que são muito mais eficazes. Até um certo ponto, de 70 a 130, testes de QI são eficazes. Acima de 130, High Range IQ testes são mais eficazes, ou o Sigma Test também é mais eficaz. Então, acima de 130, outros testes. Mas dentro do intervalo de 70 a 130, 95% da população estaria muito mais bem posicionada profissionalmente se esse posicionamento fosse baseado nos scores de teste de QI. Gerentes, diretores, se fossem posicionados com base em teste de QI, em vez de graduação acadêmica, parentesco,
conchavos sexuais ou comerciais ou amizades ou outros fatores, se usassem teste de QI, as empresas funcionariam melhor, gerariam mais lucro, menos poluentes, seriam mais econômicas, seriam mais eficazes, os produtos teriam melhor qualidade, menores preços, todo mundo seria beneficiado se fossem usados os testes de QI para essas finalidades. Então, assim, o que ele está dizendo é basicamente isso. Ele não é um defensor dos testes de QI, ele fez várias críticas, mas ele reconhece a importância dos testes de QI, por exemplo, para essa finalidade, entre várias outras finalidades. Entrar em uma boa escola era sobre quem você conhecia, ou sobre quem seus pais conheciam, ou quanto dinheiro seus pais tinham. Não tanto sobre como você estava indo na escola. A ideia de que você poderia tentar desenvolver uma medida objetiva naquelas que tentaria eliminar todos esses preconceitos sociais era claramente uma ideia bem intencionada. Que é algo que não apenas... Basicamente, a origem dos testes de QI foi planejada justamente para isso. O Alfred Binet, ele planejou os testes de QI justamente para filtrar essa discriminação que acontecia, pelos critérios que ele acabou de falar, de network, nepotismo, classe social, às vezes até etnia, né? Grupos religiosos, etc. Então, para substituir esses critérios distorcidos e enviesados por um critério objetivo e justo, é que foram criados os testes de QI. Então a colocação que ele faz aí é extremamente importante e é central para o sucesso de um país, para o sucesso de um planeta. Psicologia, mas o público em geral tem uma relação de amor e ódio. Me fale sobre isso. Psicólogos detestam discutir sobre inteligência, pontuações em testes de QI e assuntos relacionados. E eu tive pais, sabe, quando a inteligência estava incluída na avaliação neuropsicológica de seu filho. Eles dizem que gostariam de saber o QI dele, mas na verdade não se importam com isso. O que foi isso? E então eu também acho que você tem um debate sobre extremos de QI em ambos os lados, o que eu acho que não ajuda. Você tem o extremo de pessoas que dizem que isso é a coisa mais importante de todas. O QI é um fator extremamente importante que devemos conhecer sobre as pessoas. E podemos... Eu não conheço ninguém que diga que o QI é a coisa mais importante de todas. Isso que ele está dizendo não é verdade. Eu conheço pessoas que reconhecem o valor real dos testes de QI e pessoas que não reconhecem. Além disso, tem as pessoas que, além de não reconhecerem, elas fazem várias críticas infundadas. As pessoas que reconhecem a importância dos testes de QI geralmente fazem críticas também, mas são críticas bem fundamentadas, baseadas em fatos concretos, em fatos empíricos. E tem aquelas que não sabem nada do assunto e fazem críticas levianas simplesmente porque elas não têm o que fazer, o que dizer, então elas falam qualquer bobagem aleatória, sem responsabilidade nenhuma sobre a veracidade ou sobre a plausibilidade daquilo que elas estão dizendo, que é a grande maioria da população, na verdade, age dessa maneira. E uma pequena minoria que realmente tem um pouco de conhecimento, um pouco de compreensão, e essas, quando elas fazem alguma crítica, algumas são bem fundamentadas, outras não, né? Então, os testes de QI têm problemas, como eu já comentei, tem vários problemas, mas eles têm várias características positivas, que a grande maioria não reconhece e nem sabe, né? Não entende e não reconhece. Então, quando ele fala que algumas pessoas colocam o teste como se fosse mais importante que tudo, não. Eu nunca vi alguém que colocasse os testes aqui como mais importantes que tudo. Muitas reconhecem que eles têm uma importância grande, como eu comentei agora. Eles têm uma importância muito grande e que geralmente não é reconhecida na proporção justa, né? Que seria útil para toda a sociedade se eles fossem reconhecidos e aplicados da maneira eficaz. O que existe, na verdade, é uma discriminação contra o teste de QI, um preconceito meio que politizado, né? É um preconceito planejado, orquestrado contra os testes de QI, porque não convém para alguns grupos que os testes de QI tenham suas características reconhecidas e sejam usados de maneira eficaz para colocar realmente as pessoas mais capacitadas nas posições mais importantes. Então existe um problema generalizado que se baseia em questões políticas, econômicas, sociais, ideológicas e não em questões científicas. Então, e não tem, quando ele diz que pessoas que colocam acima de tudo, não. Eu não conheço ninguém que coloque acima de tudo. Algumas pessoas subvalorizam e outras valorizam na proporção correta. Eu não conheço ninguém que supervalorize os testes de QI. Nunca conheci alguém que supervalorizasse
os testes de QI. Além disso, é importante distinguir entre os testes de QI clínicos, como eu já citei, que medem um certo intervalo, e outros testes que cobrem outros intervalos. E compreendendo essas limitações, quando eu falo teste de QI, geralmente eu falo teste de QI clínicos, mas também pode se aplicar em outros testes, né, os High Range IQ testes ou Sigma testes, que medem níveis bem mais altos. Então, quando a gente considera esse conjunto de testes cognitivos, eles são extremamente importantes para uma grande variedade de finalidades, desde a seleção dos melhores profissionais para as empresas, para os cargos públicos, para diferentes finalidades, para aprovação em vestibulares, até diagnósticos de doenças, né? Tem vários, o VAIS, por exemplo, ele é amplamente utilizado para diagnósticos de diversas doenças neurológicas. Então, assim, eles têm muitas aplicações, mas não são tão usados quanto deveriam. Seria muito bom, muito melhor para a humanidade toda se fossem mais amplamente utilizados da maneira correta. Claro, quando você utiliza de maneira inadequada, eles causam problemas. Quando você utiliza de maneira correta, eles trazem benefícios. Quando você deixa de utilizar da maneira correta, também causa problemas, porque você está subproduzindo em relação ao que seria possível se eles fossem bem aplicados. Seria como se você deixasse de usar, por exemplo, a internet. A internet é um recurso que traz benefício para muitas pessoas, ela tem problemas também, tem várias falhas, ela é mal utilizada por muita gente, mas se você deixasse de forma generalizada de usar a internet, você causaria um colapso na civilização, prejudicaria muita gente. Então, se existe o recurso, se ele está disponível, se ele traz benefícios, é importante que ele seja usado e é importante também que seja usado da maneira adequada. A internet, usada da maneira adequada, produz benefícios para a humanidade inteira. Assim como os testes de QI, se utilizados da maneira adequada, trariam benefícios para a sociedade inteira. E não são utilizados como deveriam, na proporção em que deveriam, nos diversos casos que deveriam ser usados para resolver uma grande variedade de problemas relacionados à delegação de tarefas, seleção de profissionais, seleção de candidatos a vestibulares para diferentes áreas. Então, para muitas finalidades, eles não são utilizados. E as grandes empresas já perceberam isso há muito tempo. Por isso que as grandes empresas, Microsoft, IBM, Tesla, Apple, usam testes que eles mesmos desenvolveram, testes de inteligência, para selecionar os profissionais que trabalham para eles, porque eles sabem que esses profissionais vão produzir muito mais do que um profissional típico e vão receber um pouco mais na proporção em relação ao que eles produzem. Uma pessoa, por exemplo, com 160 de QI, ela produz o equivalente a centenas de pessoas. E se ele ganha 10 vezes mais, mas ele produz centenas de vezes mais, ele gera muito mais lucro para a empresa do que o valor que ele recebe em proporção àquilo que ele produz. Então é muito mais vantajoso para a empresa contratar uma pessoa com 160 de QI e pagar 10 vezes mais do que contratar uma pessoa com 110, 120 e pagar 1/10 do que ela pagaria para aquela de 160. Porque aquela de 160 depende do cargo, obviamente. Se vai ser para carregar saco de batata, o de 160 não vai ter vantagem nenhuma. Agora, se for para resolver problemas difíceis, problemas criativos, encontrar soluções inovadoras, desenvolvimento de softwares, de ideias novas, soluções científicas e tecnológicas diversas, ele vai resolver problemas que você precisaria de centenas de pessoas com 100, com 110, para resolver os mesmos problemas que a pessoa com 160 resolveria sozinha. Então você tem aí um pagamento dezenas de vezes maior, mas por um lucro centenas de vezes maior. A produtividade vai ser muito maior. E as empresas de alta tecnologia descobriram já isso há muito tempo. A IBM faz isso desde os anos 60. A IBM já aposta em pessoas altamente capacitadas desde os anos 60. Agora o Brasil está totalmente primitivo, está no agronegócio. Né? Não que o agronegócio seja primitivo, eles têm tecnologias interessantes, mas não dá para comparar, por exemplo, com o desenvolvimento de aceleradores de partículas, aviões supersônicos invisíveis a radares. Né? Então você tem tecnologias de ponta num nível altíssimo sendo produzidas nos Estados Unidos, até chips quânticos eles estão tentando produzir. Né? Então você tem uma tecnologia de altíssimo nível e no Brasil eles estão desenvolvendo técnicas para lidar com esterco de gado, né? Com coisas muito mais elementares, que tem também uma certa sofisticação, mas está num nível bem abaixo do que se produz nos países mais desenvolvidos. Então o Brasil eles não só não se preocupam, e mesmo nessas áreas, né? Mesmo para essas atividades que são menos, não usam tanta tecnologia de ponta, também a inteligência em alto nível contribui extremamente para produzir resultados muito acima do normal. Só que essas empresas não descobriram isso ainda. No caso das empresas de alta tecnologia,
já descobriu há muito tempo. Geralmente, os especialistas em educação falam sobre 4 métodos de aprendizado. O primeiro consiste em você apenas ler ou ouvir os conteúdos. Você apenas memoriza aproximadamente e depois tenta reproduzir. O segundo método consiste em, além de você ler ou ouvir, que você também escreva, porque isso você fixa de 2 maneiras diferentes. Você usa 2 tipos diferentes de memória e com isso você fixa melhor a informação. Entretanto, ainda é apenas um método de memorização mecânica, relativamente superficial e ineficaz. O terceiro método consiste em, além de você ouvir ou ler e você também escrever, você resolver exercícios aplicando aquilo que você está aprendendo. Isso faz com que você tenha contato com uma variedade de outras alternativas, além daquelas que você está tomando contato. Então você precisa fazer generalizações e aplicar essas generalizações da aplicação do que você aprendeu. Isso força você a realmente tentar compreender o conteúdo, em vez de você apenas memorizar e repetir. Entretanto, ainda é um método relativamente superficial e não leva a uma compreensão profunda e completa do conteúdo. Por isso que os especialistas geralmente recomendam que, além de você ler ou ouvir, você também escrever e você resolver exercícios, que além disso você explique para outras pessoas. Porque quando você explica para outras pessoas, isso exige que você realmente prepare uma compreensão suficiente para que você vá além daquele conteúdo que foi abordado. Porque você tem que estar prevenido, você tem que estar preparado para quando a pessoa apresente dúvidas, você consiga esclarecer essas dúvidas de maneira adequada. Então não adianta que você apenas aprenda aquele conteúdo que foi apresentado, mas que você vá além daquilo, que você procure por ramificações que não foram abordadas, mas que também são necessárias para a correta compreensão do tema. Então acaba exigindo mais de você para que você consiga realmente cercar os detalhes, pegar as nuances e as variações mais sutis daquele conteúdo. Isso acaba levando a uma compreensão melhor do que se você apenas resolver os exercícios. Entretanto, existe um método que vai além. E esse método é quando você debate com outras pessoas. Porque quando você apenas estuda para ensinar para outras pessoas, você absorve aquilo de maneira acrítica, como se aquilo fosse verdadeiro e você tivesse que repassar aquilo sem uma análise crítica. Em que medida aquilo é uma boa representação da realidade? Em que medida aquilo é consistente? Em que medida aquilo é coerente? Quando você precisa debater, você depara com conflitos, você depara com alternativas em que você precisa investigar se aquela informação é realmente verdadeira, e em que medida ela é plausível, em que medida ela é fidedigna à realidade. Porque às vezes ela é parcialmente verdadeira e parcialmente não é. Ou ela é verdadeira com uma certa probabilidade de verdade, entre outras possibilidades. Por isso que quando você é levado a debater aquilo que você aprende, aquilo que você deveria supostamente aprender, mas que muitas vezes as pessoas não aprendem, porque na escola não se faz isso, quando você é levado a debater sobre aquele tema, você é confrontado com posições diferentes das suas. E isso leva a uma investigação muito mais profunda e muito mais correta. Isso impede, por exemplo, que você seja enganado por políticos, por religiosos fanáticos, por vendedores de produtos, por uma grande variedade de pessoas que tentam se aproveitar da ingenuidade e da condescendência das pessoas, que tentam explorar essa característica, essa fragilidade das pessoas. E se você está preparado, você cria uma blindagem e você pode permitir ou não, se você analisa que aquele produto é interessante realmente para você, que aquela informação é realmente verdadeira e útil, se ela tem alta probabilidade de ser benéfica, se ela tem alta probabilidade de ser compatível com seus objetivos, com seus anseios, e aí você vai investigar em que proporção interessa ou não aceitar uma parte ou completa ou nada daquela informação que lhe é apresentada. Não apenas da informação, mas do conhecimento. O conhecimento é uma informação mais estruturada. Você praticamente é estimulado a compreender com um nível de profundidade que ultrapassa as aparências. Você tem que atravessar aquela camada superficial, aquela casca que é apresentada. Os publicitários, os vendedores, os religiosos,
os políticos, eles jogam uma casca superficial de aparência, e se você engole aquilo como verdade, você já está completamente dominado, você está completamente manipulado. Você tem que ter a capacidade de penetrar além daquela casca e enxergar o que está algumas camadas à frente. Isso sim permite que você realmente compreenda o que está acontecendo. E a escola, lamentavelmente, não faz nada disso. Ela faz quase o contrário. Ela incentiva a memorizar e repetir sem o mínimo de análise crítica. Por isso é extremamente importante que você busque alternativas fora do que a escola oferece. Nós recomendamos o Guia dos Apodídicos, que é um livro extremamente profundo, sofisticado, com análise de um nível altíssimo. Embora o livro seja uma maneira ineficaz de aprendizado, porque é uma leitura passiva, o conteúdo do livro é apresentado de forma ativa, em que cada informação, cada conhecimento é debatido, não apenas sobre dois lados opostos, mas sobre uma grande variedade de ângulos diferentes. Seria uma visão multidimensional, multifatorada e com muito mais profundidade e muito mais rigor analítico do que você encontra em praticamente qualquer outra alternativa de análise crítica e análise criativa. Você estimula o seu pensamento crítico, a sua profundidade de análise, a sua criatividade e uma grande variedade de outras características que deveriam ser cultivadas e estimuladas na escola, mas que lamentavelmente não são. Elas já foram estimuladas muitos séculos atrás, na Idade Média era estimulado dessa maneira, a prática nas universidades medievais promovia debates entre os alunos debatiam entre si, e isso levava os alunos a ter uma visão muito mais desenvolvida do que se tem hoje em pleno século XXI. O ensino atual é muito inferior ao ensino medieval em praticamente todos os aspectos relevantes. É um absurdo o nível a que nós chegamos com a educação. E, infelizmente, a tendência é de que isso piore cada vez mais. No Brasil, infelizmente, não há instituições que tenham um padrão de qualidade aceitável. A USP é muito boa, o ITA é muito bom. São bons no sentido técnico, de você memorizar e repetir fórmulas, memorizar e repetir algoritmos, memorizar e repetir métodos de aplicação, mas não no sentido de estimular a criatividade, a análise crítica, a compreensão profunda do que está além das aparências. Por exemplo, tem um vídeo que eu analisei sobre o caso recente das disputas entre Israel e o Irã, com a intervenção dos Estados Unidos, em que eu fiz algumas previsões que eram muito melhores, muito mais convenientes para os dois lados do que na maneira como seguiu. Eles tomaram decisões que foram menos eficazes para todos eles. Outros países tomaram decisões que não foram as mais apropriadas, não foram as mais seguras, chegaram a colocar em risco a segurança mundial e não havia necessidade disso. Eles poderiam ter alcançado os seus objetivos sem que houvesse necessidade de colocar em risco o planeta inteiro, não só a humanidade, mas toda a vida no planeta. Talvez com exceção de alguns tardígrafos, de alguns animais muito mais resistentes à radiação, a altos níveis de radiação. Baratas, pouquíssimos animais simples, organismos simples, que seriam capazes de resistir ao nível elevado de radiação. Mas os animais mais complexos, os mamíferos, praticamente todos os primatas e os humanos, seriam extintos se houvesse uma guerra nuclear. E chegaram próximos, talvez uns 5% de probabilidade, de 1 a 5% de probabilidade de que estourasse realmente uma guerra mundial. Graças a Deus não aconteceu, mas infelizmente chegou próximo em parte por decisões inacuradas, ineficazes de alguns chefes de Estado. Inclusive o Benjamin Netanyahu, que é um dos presidentes mais inteligentes do mundo, talvez o mais inteligente do mundo, com 180 de QI, apesar disso, o Benjamin Netanyahu também não tomou as melhores decisões. Talvez ele tenha tomado decisões melhores do que outros chefes de Estado, mas não foram as melhores possíveis. O único caso anterior recente que chegou mais próximo do que isso foi em 1962, a crise dos mísseis cubanos, que chegou próximo também de uma guerra mundial, com uma probabilidade que foi estimada na época de 10 a 25%. No caso atual, foi de cerca de 5 a 10% em alguns momentos e depois rapidamente caiu para menos de 1%, depois dos acordos que foram feitos, depois quando o Irã tentou retaliar os Estados Unidos e não teve sucesso, ficou mais ou menos estabelecido que não havia ali um risco substancial. Já estava mais ou menos controlada a situação, embora ainda tenha um certo risco latente, mas reduziu bastante em relação ao que estava alguns dias atrás. Esse tipo de situação, nesse caso específico, seria de uma guerra mundial, mas tem muitas questões do cotidiano que acontecem coisas parecidas, em que você acaba sendo exposto a situações que você tem que tomar uma decisão correta,
pessoal, profissional, financeira, acadêmica, e muitas vezes as pessoas deixam de tomar as melhores decisões simplesmente por falta de preparo, porque ao longo da vida, nem na escola, nem em casa e nem nos ambientes de amizades, de família, etc., elas não foram treinadas para isso, elas não foram incentivadas, estimuladas para que soubessem reagir em situações desse tipo. No Guia dos Apodíticos você encontra uma larga variedade de situações nas quais muitas questões científicas, filosóficas, sociais, econômicas são analisadas com um nível de profundidade altíssimo, um dos mais altos que você pode encontrar em praticamente qualquer obra de qualquer gênero. O Guia dos Apodíticos, volume 1, estará disponível gratuitamente, justamente para que todas as pessoas tenham acesso e possam se desenvolver intelectualmente. Para que todas as pessoas que tenham realmente interesse, que queiram evoluir intelectualmente, socialmente, profissionalmente, economicamente, tenham essa possibilidade sem custo. Você pode encontrar mais informações sobre o Guia dos Apodíticos no nosso website, da sigmasociety.net, e pode encontrar também no canal do Miqueias. Ele analisou o volume 1 e o volume 2 do nosso guia. O Miqueias, ele é finalista na Olimpíada Brasileira da Matemática. Ele teve uma menção honrosa na Olimpíada Brasileira da Matemática. Recomendo que veja a análise do Miqueias, que é de um nível bastante alto e que mostra muitos detalhes, muitas informações interessantes, curiosas e principalmente úteis que estão presentes no Guia dos Apodíticos. Além do Guia dos Apodíticos, uma outra maneira que você tem de exercitar a sua inteligência, de evoluir intelectualmente, de compreender melhor o mundo, de desenvolver sua capacidade crítica, é justamente assistindo aos nossos vídeos, mas não apenas assistindo passivamente. Quando você chega no final do vídeo, você procura fazer comentários com base nos conteúdos que você viu ao longo do vídeo, colocando suas opiniões e seus pontos de vista, para que outras pessoas possam contrapor as suas opiniões e isso produz um debate. Você pode usar o nosso espaço nos comentários para que você possa fazer debates sobre os temas que são apresentados no vídeo. Isso permite que você tenha uma grande variedade de opiniões diferentes da sua e você possa defender os seus pontos de vista com diferentes argumentos. Você vai enfrentar alguns opositores que muitas vezes não sabem muito bem o que estão dizendo, que não vão acrescentar nada, isso é comum no mundo real, e também vai encontrar opositores do mais alto nível intelectual. Tem várias pessoas que assistem nosso canal que são professores universitários, que são campeões olímpicos da matemática, da física, da química, da astronomia, da ciência da computação, da Olimpíada Canguru, de muitas modalidades diferentes e que desenvolvem argumentos de um nível altíssimo, que vão geralmente contribuir para que você revise as suas opiniões e aprimore as suas opiniões. Então é extremamente interessante que você não apenas assista ao vídeo. Quando você vai assistindo, vai fazendo anotações, aquilo que você acha interessante, que você tem uma opinião a respeito, ou uma crítica, um elogio, ou uma análise, ou uma opinião que seja interessante, você vai fazendo anotações. Quando chega no final do vídeo, você apresenta as suas opiniões para que outras pessoas que também assistiram ao vídeo possam dar as opiniões delas, que possam ou confrontar com as suas, ou concordar com as suas, ou levar a um afunilamento de análise. Porque mesmo que as pessoas concordem na opinião, muitas vezes, quando elas dão uma opinião com um certo comentário e outra acrescenta com alguma sutileza que a primeira não havia percebido, elas podem manter a opinião, mas com um enriquecimento de compreensão, com um aprimoramento, com uma elevação de nível de compreensão e de profundidade de análise. Então, mesmo que haja uma concordância, ainda assim se vai afunilando para uma compreensão mais correta daquele tema, mais profunda e com maior probabilidade de ser uma boa representação da realidade. Quando eu digo para você dar uma opinião, não é comentários do tipo, ele traduziu bean como se fosse feijão. Bean, na verdade, não é feijão em inglês. Isso é um comentário completamente inútil, completamente irrelevante e não acrescenta nada. Não é esse tipo de comentário que vai fazer com que você desenvolva sua capacidade intelectual. Você tem que procurar informações que tenham uma estrutura complexa. Por exemplo, a questão de quem seria o lutador com a maior probabilidade de sucesso, o Mike Tyson ou o Jake Paul. Não é uma questão muito filosófica, muito profunda, mas tem muitas complicações por trás, porque você tem que considerar uma grande variedade de informações e julgar e ponderar essas informações para tentar estimar quais são as mais relevantes e como se pode chegar a um resultado. Por exemplo, na minha análise, a análise inteira que eu fiz praticamente foi correta, mas a minha conclusão foi errada. Eu superestimei o Mike Tyson
porém, toda a análise que eu fiz sobre o que aconteceria se tal coisa acontecesse, como ele deveria proceder, como cada um deles deveria reagir, toda a análise foi correta, exceto a conclusão final, que eu imaginava que o Mike Tyson fosse o favorito, que ele iria vencer, e na verdade ele acabou perdendo. Mas estava um nível bastante equilibrado, né? Eu estimava 55% a 45% de probabilidade, talvez 60% a 40%, então estavam níveis bastante próximos, né? Não havia ali uma diferença significativa. Então, o fato de ter errado no resultado final não é tão importante quanto o fato de ter acertado na grande maioria dos elementos estratégicos importantes para a compreensão do que cada um deveria fazer para ter o melhor resultado possível. Porque na vida é basicamente isso. Se você chegar, por exemplo, em segundo lugar numa competição e você faz aquilo que deveria fazer da melhor maneira que você pode, isso é muito mais importante do que se você chega em primeiro lugar por sorte, fazendo um monte de coisas erradas, sem ter noção do que você está fazendo. Porque se você fizer por sorte, você vai repetir em outra ocasião e vai ter fracasso, fracasso, fracasso. Agora, se você chegou em segundo, fazendo as coisas da maneira mais eficiente e acertando por méritos e não por sorte, quando você vai em outra situação, você vai ficar em primeiro, em segundo, em primeiro, em terceiro, em primeiro. Em várias outras ocasiões, você vai manter um nível alto de resultados. Você pode não ficar em primeiro todas as vezes, mas você vai manter um alto nível de performance. Ao passo que, se você tiver ganho por sorte, fazendo tudo errado e acertou apenas por sorte, você vai em outra competição, você vai acabar se dando muito mal, vai ficar abaixo da média, não vai nem ficar entre os primeiros classificados. Então, é muito mais importante a metodologia, a compreensão, saber o que você está fazendo, tomar boas decisões, do que você alcançar necessariamente um resultado positivo no final. Porque você pode não alcançar numa vez, mas você faz 2, 3, 4, 5, 10 tentativas, a grande maioria dessas tentativas vão lhe render bons resultados. Ao passo que se você faz por sorte, obviamente, a grande maioria, dependendo do número de concorrentes, você vai se sair mal. Então, esse é um outro ponto importante. Quando você analisa o vídeo, procure encontrar elementos no vídeo que são complexos, que são difíceis de serem analisados e procure se aprofundar nesses elementos. Você coloca a sua opinião, você levanta a peteca, joga a peteca e outras pessoas vão entrar e vão participar e vão mobilizar o assunto e vão levar a um nível de compreensão muito mais elevado do que se tivesse simplesmente assistido passivamente ao vídeo. Portanto, faça isso e depois de 2 meses, 3 meses, em algumas semanas você já vai começar a sentir diferença na sua maneira de pensar sobre o mundo, especialmente se você ler o Guia dos Apodídicos, se você ler o IMCH e outros dos meus livros. O livro da Tamara também é altamente recomendável, que é a Idiosincrasias de um Gênio. Para essa questão de refletir sobre o mundo, inclusive as análises que a própria Tamara também faz no Guia dos Apodídicos, na introdução, na apresentação, é muito interessante que você leia com o máximo de atenção todas as partes do livro. Quando você encontra uma palavra que você não conhece, faça uma pesquisa, procure compreender aquilo que você está lendo. Em vez de você passar os olhos e ler rapidamente, engolindo tudo atropeladamente, sem refletir sobre o que você está lendo, procure ler com o máximo de atenção, lentamente, pausadamente, leia uma parte, compreenda aquilo que você leu, faça a digestão daquilo que você leu, faça a assimilação daquele conteúdo, aí você passa para a etapa seguinte, pense criticamente sobre o que você leu. Isso sim vai permitir que você realmente absorva o conteúdo e muito mais do que o conteúdo. O método de análise é muito mais importante que o conteúdo. O conteúdo são apenas informações e conhecimentos. O método de análise é uma heurística extremamente poderosa que você vai usar em muitas outras situações diferentes daquelas que são abordadas no livro. O livro ele tem apenas exemplos de como você aplica essas heurísticas. Como você deve tratar uma grande variedade de outras situações diferentes daquelas que estão no livro, baseada na metodologia que você observou no livro. Então, para que você possa realmente desfrutar desses conteúdos, aprimorar sua capacidade de análise, expandir sua visão sobre o mundo, penetrar com profundidade na análise de qualquer situação, evitar ser enganado por políticos, por religiosos, por vendedores, por praticamente todo tipo de pessoa que explora a ingenuidade, que explora a falta de discernimento das pessoas, para que você possa se proteger contra essas pessoas, é extremamente importante que você pense, que você analise criticamente.
Tem muitos sites que ensinam truques psicológicos. Truques psicológicos não valem quase nada. Eles tratam de um caso muito específico em que você memoriza e aplica sem entender o que você está fazendo. Você nem sabe por que está fazendo aquilo. Isso pode ajudar mais ou menos em algumas situações. É como uma formulinha matemática que você não entende as bases, os fundamentos daquela fórmula, você memoriza e aplica. Funciona? Funciona em algumas situações. Só que você não consegue generalizar para uma grande variedade de outras situações além daquela que foi estudada. Então, se você só memoriza o truque e aplica, você não consegue identificar outros casos nos quais aquele mesmo tipo de heurística, aquele mesmo tipo de método também poderia ser aplicado com sucesso. Agora, quando você compreende realmente o método, aí você consegue facilmente identificar todas as situações nas quais ele pode ser aplicado e mais do que isso, e mesmo em situações nas quais aquele método não seja aplicável, você consegue combinar diferentes métodos, reunindo esses métodos e desenvolvendo métodos novos para lidar com questões inéditas que não se aplica em nenhum dos métodos que você aprendeu, mas que você desenvolveu a capacidade de combinar métodos para aplicar em diferentes situações. Então, isso é extremamente poderoso e traz uma grande variedade de benefícios. Tem um dos vídeos que eu estou tratando, estou analisando um vídeo do Derek, que é um PhD em física, mas que ele está analisando o significado de QI. E ele mostra muitas situações nas quais a inteligência tem uma grande variedade de aplicações. Resultados acadêmicos, resultados financeiros, resultados sociais, resultados para a saúde, sucesso numa grande variedade de situações, estão essas situações relacionadas com a inteligência. A inteligência é basicamente a sua capacidade de tomar boas decisões, de compreender melhor o mundo, entre várias alternativas possíveis, você identifica aquelas que são mais promissoras para o seu caso. A inteligência é justamente a capacidade de você saber fazer escolhas mais promissoras, com maior probabilidade de sucesso, com menor risco, você gerenciar todas as situações, minimizando os perigos e maximizando as chances de sucesso. Por exemplo, um dos resultados apresentados pelo Derek é que a cada 15 pontos de QI, você aumenta em 27% a probabilidade de chegar a uma certa idade. No caso específico do estudo que ele apresenta, é de 76 anos. Qual a probabilidade das pessoas chegarem aos 76 anos ou morrerem antes disso? Para cada 15 pontos a mais de QI, aumenta em 27% a probabilidade de chegar aos 76 anos. E mais do que isso, chegar com qualidade de vida, com saúde, estável financeiramente e com muitos benefícios. Isso decorre justamente como a pessoa conduziu a vida dela, como ela tomou decisões inteligentes ao longo da vida, evitando riscos desnecessários, evitando trapaças, sabendo tomar decisões mais lucrativas, sabendo tomar decisões de selecionar amigos que são mais confiáveis, selecionar parceiros mais promissores. Então são muitas decisões que a pessoa toma ao longo da vida e o acúmulo dessas decisões leva a maior prosperidade, mais saúde, mais sucesso social, financeiro, acadêmico e muito mais, né? Então, esse vídeo do Derek, eu recomendo que assista ao vídeo inteiro dele e que assista a análise que eu fiz do vídeo dele no nosso canal. Por enquanto já tem 2 episódios que nós já gravamos, tem o terceiro que nós vamos colocar em breve, né? Ao todo são acho que são 8 episódios, 8 ou 9 episódios no total, que nós analisamos o vídeo dele. O vídeo dele é só um, né? Tem um só. Só que nós analisamos o vídeo dele com muito mais profundidade. Então, cada detalhe que ele fala sobre QI, nós mostramos o que está correto, o que não está, o que faz sentido, o que faz mais ou menos sentido, o que é distorcido. Então, nós pegamos o vídeo dele e destrinchamos com muita profundidade, mostrando o que é inteligência, como ela se aplica em muitas situações, quais os pontos positivos e negativos dos testes de inteligência, quais testes são aplicáveis para certos perfis de pessoas, porque tem testes que são bons para pessoas com QI de 70 a 130, tem outros que não são. Tem outros testes que são para pessoas com QI de 110 para mais, ou de 130 para mais. E tem pessoas que não podem fazer o teste de 70 a 130, porque elas vão ter um resultado distorcido. E para outras pessoas é o contrário. Então, existem testes para diferentes finalidades, para diferentes faixas de QI, para diferentes perfis personológicos, cognitivos, etc.
Recomendo, portanto, fortemente que assista aos vídeos do nosso canal e que ao final de cada vídeo coloque suas opiniões, vá anotando ao longo do vídeo todos os trechos interessantes que você acha que merece uma análise para que você possa compreender melhor o tema que foi discutido. Todos os vídeos do nosso canal envolvem reflexões sobre os temas. Não é um bombardeio vazio de informações. Nos nossos vídeos você não recebe apenas uma leitura vazia em que pega um texto ou pega uma lista de informações e vai jogando informações. Não, é muito diferente disso. São análises muito profundas em que são discutidas muitas possibilidades, muitas alternativas, e você, recebendo esse tipo de informação, você tem como tirar um proveito muito grande, não só da informação em si, mas principalmente do método de análise. Principalmente as nuances que muitas vezes, quando você assiste sem comentar sobre o que você viu, você deixa passar 90% do conteúdo. 90% do conteúdo você perde de aprender e de compreender quando você não comenta no final. Isso você só percebe quando você coloca as suas opiniões no final, aí você percebe que realmente você não havia percebido e que era a base, era a essência do que você deixou escapar. E isso acontece com mais de 99,9% da população. A cada 1000 pessoas, tem uma que consegue compreender razoavelmente o que foi apresentado. 999 em cada 1000 pessoas não compreendem corretamente o que foi apresentado, não só no meu vídeo, mas em praticamente qualquer livro de alto nível. Livros do Newton, do Einstein, do Poincaré, todos os livros com uma certa complexidade, com uma certa profundidade, as pessoas leem, não compreendem o conteúdo, acham que compreenderam, memorizam um monte de informações incorretas e saem por aí achando que estão compreendendo as coisas e aplicando incorretamente aquilo que elas acham que entenderam. Por isso é extremamente útil e importante que você coloque os seus questionamentos, coloque as suas opiniões e receba as opiniões de outras pessoas que analisam a sua opinião. E você também dá opiniões sobre o que outras pessoas falaram. Você coloca as suas próprias opiniões e você também dá a sua opinião sobre o que outras pessoas falaram a respeito do vídeo. Isso vai permitir que você eleve o seu nível de compreensão, o seu nível de análise crítica a patamares muito mais elevados. Algumas pessoas que já leram o Guia dos Apodídicos deram depoimentos, recomendo que você leia tanto os depoimentos na Amazon, quanto os depoimentos do nosso site, quanto os depoimentos até nos nossos vídeos. Várias pessoas que leram o Guia dos Apodídicos fazem comentários nos nossos próprios vídeos. Então sugiro que você leia esses comentários, que assista às análises do Miqueias no canal dele, que ele faz uma análise muito boa, de um nível muito alto. E recomendo que você leia também as introduções, que leia os textos de apresentação, tanto da Amazon quanto da Sigma Society. Leia as opiniões das pessoas, tanto as que leram o livro, quanto as que prefaciaram o livro, que vão lhe ajudar a ter um entendimento muito melhor, a ter uma projeção do que você vai encontrar no livro. E recomendo, obviamente, que depois, se você achar que isso é compatível com seus objetivos, se você é uma pessoa que quer evoluir intelectualmente, que quer crescer na sua capacidade de análise, capacidade crítica, sua criatividade, em todos os aspectos intelectuais, recomendo fortemente que você leia o Guia dos Apodídicos e recomendo que assista a nossos vídeos e que comente os conteúdos que tem nos nossos vídeos. Não apenas que você assista passivamente, mas que você interaja positivamente. Eu não comento praticamente nenhum dos vídeos, é muito raro que eu comente algum vídeo. Estou fazendo vários trabalhos em diferentes áreas. Fiz recentemente uma contribuição para uma melhor compreensão do equilíbrio de Nash, que é o 8º ganhador de prêmio Nobel que eu faço uma contribuição substancial. Eu já aprimorei os trabalhos de 7 ganhadores de prêmios Nobel em economia e 1 de física. Aí, com esse do Nash, são 7 de economia. Antes dele, eram 6 de economia e 1 de física. Além da contribuição com o trabalho do John Nash, tem vários outros trabalhos importantes, com inovações bastante substanciais, que fiz em várias áreas diferentes. Não apenas em econometria, mas também em astrometria, antropometria, estatística, psicometria, fundamentos da matemática, lógica e muitas outras áreas. Recomendo que você leia no site da Sigma Society, tem um resumo biográfico, no HM, Sigma Society /HM, tem um resumo biográfico com algumas das minhas contribuições. Não tem ainda essa atualização
do equilíbrio de Nash, que vai ser atualizado, a Tamara vai acrescentar na próxima atualização. E tem outras também inovações que não constam ainda lá, mas em breve nós já vamos atualizar também. Mas tem lá uma lista significativa das minhas contribuições. Então, é uma oportunidade, né, que você tem em língua portuguesa, não tem nada parecido em língua portuguesa, e mesmo em língua inglesa, que os principais conteúdos atualmente estão em língua inglesa, chinesa e cirílico-russo, né? Então, os principais conteúdos, principalmente em inglês, porque muitos chineses e russos também escrevem em inglês, mas você encontra também algumas coisas que não estão disponíveis em inglês, mas que estão em russo ou em chinês. E em língua portuguesa é muito carente, são poucos conteúdos de alto nível que você tem em língua portuguesa. E nesse caso você tem conteúdos de nível top mundial disponível no seu idioma nativo. Inclusive, vamos começar a fazer traduções para o inglês para disponibilizar também para pessoas, né? Tem várias pessoas já que pediram para que fizesse isso. Tem um amigo da Noruega, um amigo da Suécia, um amigo da Dinamarca, o Andrew Hiles, acho que é dos Estados Unidos, tem do Reino Unido, tem da Finlândia. Várias pessoas já solicitaram que fosse feita a tradução para os seus respectivos idiomas e vamos colocar em inglês, não para todos os outros idiomas por enquanto, mas vamos gradualmente, né? Espanhol também já solicitaram. Então vamos colocando inicialmente em inglês e depois que tivermos colocado todos os conteúdos em inglês, vamos colocar também em outros idiomas, né? Vamos fazer com dublagem, talvez clonando minha voz, não tenho certeza ainda se vamos clonar a minha voz, e vamos ver como é que vai ficar esse conteúdo. Esperamos que vocês desfrutem e vamos começar agora o nosso vídeo. Vamos todas as vezes colocar essa introdução. Quem já tiver assistido pode pular, obviamente, mas vamos acrescentar essa introdução em todos os próximos vídeos, porque ela é extremamente importante. Porque se a pessoa apenas assiste ao vídeo sem interagir, ela não desfruta a oportunidade que ela tem de evoluir intelectualmente em muitos graus, né? Então, vamos acrescentar esse vídeo justamente para estimular as pessoas, para que elas possam desfrutar melhor o conteúdo que está disponível nos nossos vídeos. E também, é claro, convido todos vocês para curtir os nossos vídeos, para compartilhar o nosso canal, para trazer mais pessoas, para que também possam evoluir intelectualmente e possam fazer o nosso canal crescer cada vez mais, para que tenhamos incentivo para fazer cada vez mais conteúdos de alto nível, para que vocês possam desfrutar. Obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.